Fala galera, tudo bem? João Gabriel com vocês aqui agora para a gente falar de sociologia. O tema de hoje é um tema sobre um dos franceses, uns teóricos, tanto filósofo quanto da área de sociologia, muito importante, chamado Guy Lipovetsky. É um dos teóricos, eu diria assim, mais porfíricos do nosso tempo, porque ainda está vivo, ainda produz bastante, e é um autor bastante atual. Então, antes de começar a minha aula, aquele grande convite para você, se inscreva no canal do Brasil Escola, deixe o sininho ativado para receber nossas notificações e não se esqueça, se gostar da minha aula, manda um comentário generoso aqui embaixo. Bom, galera, então Lipovetsky, Guy Lipovetsky é um dos teóricos importantíssimos do nosso tempo, um autor vivo ainda, né, que produz ainda bastante no campo das ciências humanas. Diria que a obra de Lipovetsky, francês, que nasceu em 1944, é uma obra que dialoga com muitas áreas. Dialogaria, para vocês terem uma simples ideia, com campos da filosofia, com campos da história, né? Muitos historiadores utilizam, né, alguns conceitos de Lipovetsky, aqui no campo das ciências sociais, porque fala de relações sociais contemporâneas. De qualquer forma, um autor que está aí dialogando, dançando com várias áreas do conhecimento. Lipovetsky é um teórico francês que se insere com muitas, eu diria, interpretações sobre a realidade contemporânea. Muitos autores chamam ele de pós-moderno, apesar de ele próprio, né, não se designar assim, se autodesignar assim, mas de qualquer forma, Lipovetsky tem duas grandes, eu diria, influências na sua forma de pensar. De um lado, Alexis de Tocqueville, um dos maiores e mais importantes historiadores da Revolução Francesa, que teve preocupado muito com as questões culturais, né, com as questões simbólicas da Revolução, não aquela leitura economicista e tal. E do outro lado também, Jean-François Lyotard, um dos teóricos considerados um dos pais do pensamento pós-moderno na filosofia. De qualquer forma, estaria ali Lipovetsky situado entre esses dois grandes autores. O tema da hipermodernidade, para a gente ser muito direto aqui nessa aula, é justamente tratado por as condições da realidade contemporânea. Lipovetsky, desde os anos 70 e 80, já havia escrito alguns conceitos, alguns textos, né, onde a palavra hipermodernidade aparecia. Mas esse conceito, essa expressão, só se solidificou após a queda do Muro de Berlim, após as mudanças profundas, bastante rápidas, né, rupturas, que a sociedade passava dos anos 90 para cá. É um conceito que se encaixa perfeitamente quando nós vamos falar sobre mundo virtual, sobre sociedade virtual. Então, a cybercultura, o ambiente da internet, o mundo das redes, né, assim por assim dizer, se encaixa perfeitamente esse conceito de hipermodernidade. De qualquer maneira, é preciso entender que o mundo pós-Guerra Fria, que é essa realidade no qual nós vivemos agora, é uma realidade disforme, né? É uma realidade de rápidas mudanças, um mundo acelerado. É a era da globalização. Como alguns teóricos lá na geografia, fazendo aqui um diálogo lá com a professora Larissa, são parte da chamada quarta era da globalização, o mundo digital. Então esse é o mundo que Lipovetsky vai trabalhar, esse é o mundo que Lipovetsky produz. Então agora é fundamental da nossa parte tentar entender as características do que Lipovetsky entende da hipermodernidade. Por que nós vivemos em tempos hipermodernos? Por que não pós-modernos? Vamos lá, vamos dialogar sobre isso. As duas obras que Lipovetsky escreveu que tratam desse tempo da hipermodernidade, não necessariamente com o mesmo conceito, né, são, primeiro, A Era do Vazio, publicado lá nos anos 70, né, os ensaios sobre individualismo e tal, que ele escreveu, né, ali nos anos 70, que já era uma espécie de prelúdio desse pensamento de Lipovetsky, né, da forma como o homem, né, o homem do século XX, do século XXI seria, e ao mesmo tempo, uma outra obra dele que é Tempos Hipermodernos, escrito em coautoria com Sébastien Charles, também um teórico francês. Esses dois livros, e aí eu estou indicando para você aí a ler e buscar, são as bases da compreensão do que é hipermodernidade. Primeiro, antes de entrar nas principais características, vamos tentar fazer um esboço geral. Hipermodernidade, a própria palavra, já nos detém uma concepção de exagero. O hiper é o que está acima de algo que é comum, normal, né? Aquilo que é perene. Vamos imaginar algo exagerado. Segundo aspecto, hiper não é pós. Porque quando se fala pós-modernidade, está se falando a ideia de que já foi superada a modernidade. O que Lipovetsky vê é que o mundo hipermoderno é um mundo
do desenvolvimento radical e exagerado da modernidade. É o mundo do crescimento exacerbado do que é ser moderno. Veja, se a modernidade caracteriza-se, né, por valores do consumo, e aliás toda a sociedade é uma sociedade do consumo, o mundo hipermoderno é o mundo do hiperconsumo, do exagero do consumo. Então pensa, quando Lipovetsky usa a expressão hipermodernidade, ele se diferencia de muitos outros autores. Primeiro, vamos lá, se diferencia do Bauman, né? Eu lembro que eu já dei uma aula aqui para vocês sobre isso, sobre modernidade líquida, né, que é um tema importante. Ele se diferencia dos pós-modernos, ele vai se diferenciar, por exemplo, dos autores estruturalistas. Quer dizer, o pensamento de Lipovetsky convoca-se à ideia de que o mundo hipermoderno é o mundo do exagero. Mas veja, o mundo do exagero é ao mesmo tempo o mundo do efêmero. E o que é efêmero? Aquilo que é fluido, aquilo que é rápido, aquilo que é curto. Vamos imaginar a carreira de cantores, né, no nosso tempo, século XXI. Ela tem de ser muito efêmera, porque se ela não for consideravelmente uma carreira de muitas músicas ao mesmo tempo, onde aquilo que é novo rapidamente fica velho, ele tende a ser efêmero. Ora, é uma sociedade do descarte, onde tudo que se produz tende a ser obsoleto programadamente em curtos espaços de tempo. Então, quando o Lipovetsky utiliza a expressão hipermodernidade, ele está usando um paradoxo interessante que é, ao mesmo tempo, uma sociedade do hiperconsumo, da hiperprodutividade, né, do exagero, e ao mesmo tempo uma sociedade onde tudo é efêmero, rápido, passageiro, onde as coisas que hoje são novas logo caducam. A gente pode pensar, pegando um exemplo muito comum, noticiários. Se você entra em sites de notícia, e até mesmo aqui no YouTube, nessa plataforma, você vê o quanto que isso aqui é alimentado a todo segundo, a todo momento, e tudo que é novo torna-se velho. Quando você pensa em música, né? Eu particularmente gosto de autores, por exemplo, dos anos 50, 60, e ali a gente pode pensar, nossa, são velhos, mas veja, música que durou 50 anos, ela tem uma característica de ter uma qualidade duradoura. Hoje nós podemos falar de músicas que são de 2 anos publicadas e já são vistas por grande parte da sociedade como músicas antigas, como música velha. Então a noção de velho e de novo no mundo hipermoderno se alterou. E é justamente nesse aspecto do efêmero, do passageiro e do exagerado que nós estamos considerando a hipermodernidade. Um ponto aqui de aprofundamento rápido para nós é quando nós vamos pensar a respeito também da sociedade do consumo. Toda sociedade consome, mais ou menos, em maior grau ou menor grau. No entanto, o mundo da sociedade da hipermodernidade, diz o Lipovetsky, é a sociedade narcísica. É a sociedade, por exemplo, do amor próprio exagerado. É uma sociedade do hiperconsumo, onde felicidade, né, a noção de hedonismo, amor ao prazer, se confunde com o hiperconsumo. Então, geralmente, entende-se que um indivíduo feliz e o padrão de felicidade para o nosso tempo é o padrão de um hiperconsumo, de uma sociedade que consome exacerbadamente, de maneira exagerada, sem consequências sociais para o tempo futuro. Ora, uma sociedade da imagem, um mundo da aparência, um mundo que com certeza valoriza não necessariamente a essência, mas a aparência da realidade. O mundo hipermoderno, diz nas próprias palavras do Lipovetsky, é a sociedade da sedução. Por que sedução, né? Nós não estamos falando aqui de uma prática de amor, mas o seduzir é, por exemplo, conquistar. E o ato de conquistar não significa a permanência depois do conquistar, mas simplesmente estar conquistando a todo momento. E o exemplo bom que ele dá é quando nós pensamos nas propagandas. A propaganda ela tem como grande característica o convencimento, a atividade de uma retórica persuasiva que vai fazer do indivíduo ser seduzido. É o mundo da aparência, porque além do imediato, é o mundo de uma competição imensa. Veja que nos horários nobres, né, de uma TV, vamos pegar aqui um exemplo bem banal, a TV, você tem um ato de competição, né, dessas grandes empresas, do sistema de consumo muito grande. Se a gente pega a internet, é uma competição entre os próprios indivíduos. As redes sociais, principalmente essas no qual a gente tem a característica de mostrar quem é o indivíduo em si, né, a característica de mostrar quem é si próprio, é tipicamente assim. O mundo mais bonito, a foto no close mais bonita, a aparência melhor, aquela vida mais feliz, ou pelo menos na aparência mais feliz. Esse tipo de sociedade é o mundo da hipermodernidade. O problema é que Lipovetsky
não vê outra saída. O que ele vê é uma aceleração tão grande do tempo, de um mundo tão imediato, que a sociedade ela já mostra inúmeros fracassos. Mas ao mesmo tempo, ela mostra inúmeros fracassos, mas ela também tem um poder muito grande de se reconstruir. Então, ao mesmo tempo que ela entra em crise, ela sai da crise fortificada, e essas crises tendem a ser cada vez mais cíclicas e mais rápidas. Bom, galera, essa foi a minha videoaula para vocês sobre hipermodernidade, conceito de Gilles Lipovetsky. Se você gostou da minha aula, um likezinho, por favor, um comentário generoso aqui embaixo. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil Escola nos podcasts. Toda semana nós temos muita coisa boa, gratuita, né, nas plataformas como Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e te aguardo na nossa próxima videoaula.